E eu concordo com a entrevista do Abel, quando ele fala 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. Mas eu acho que o maior respeito que o Palmeiras pode demonstrar é fazer um time brigador, pegando lá no gogó dos caras, lá no início, sabe assim? Quando a gente olha os últimos 8 jogos que o Palmeiras fez em casa, em 6 desses últimos 8 jogos, ele conseguiu o placar que o levaria hoje, pelo menos, aos pênaltis. Bom, rapaziada, chegou o grande dia, é dia de Palmeiras contra a LDU, jogo decisivo demais, jogo que pode entrar para a história aí, se o Palmeiras conseguir reverter esse placar aí de 3-0 e sair com a classificação. O Palmeiras, com certeza, esse jogo vai entrar para a história do Palmeiras aí. Enfim, pessoal, vocês vão conferir aqui a imprensa esportiva, o pessoal lá da Seleção Sport TV, fazendo a pré-análise, né, do pré-jogo aí, analisando esse time do Palmeiras, analisando as possíveis surpresas que o Abel pode preparar para esse jogo. Enfim, alguns comentários brilhantes, como o do Felipe Melo, a respeito de como o Palmeiras deve entrar nesse jogo aí. Enfim, vocês vão conferir, o vídeo tá muito top, confere até o final, beleza? E é isso, pessoal, sem mais enrolação, bora direto pro vídeo. A missão virada do Palmeiras, tentar reverter um 3-0 de jogo da ida de semifinal de Libertadores, coisa que nenhum time até hoje fez na história da competição. E quem traz as informações da equipe de Abel Ferreira é a repórter Gabriela Ribeiro. Olá, amigos do Seleção. Chegou o dia para o Palmeiras, a volta da semifinal da Libertadores. Hoje o time recebe a LDU aqui em São Paulo, depois de ter sofrido 3-0 lá no Equador. Para se classificar, o time precisa de 4 gols de diferença. Se fizer 3, a decisão vai para os pênaltis. E é o maior desafio para o técnico Abel Ferreira até aqui. Inclusive num dia muito importante para ele e para a comissão técnica, que completam 5 anos à frente do Palmeiras. Bom, o Palmeiras conta aí com algumas mudanças na escalação, possíveis mudanças que o técnico Abel Ferreira deve fazer para esse desafio. Pensando na lateral direita, se Abel vai escalar o Kelvin, que teve muita dificuldade lá no primeiro jogo, ou se ele retorna com o Giai entre os titulares. No meio-campo, se o Bruno Fux faz essa função de primeiro volante, como ele já fez no domingo contra o Cruzeiro, ou se o Aníbal Moreno, que está recuperado de lesão, ontem inclusive participou de todo o treino, também vai para o jogo como titular. Quem sabe também mudanças no meio-campo ali. O Maurício entra como titular, ou o técnico Abel Ferreira vai optar pelo Veiga, que foi titular lá no Equador, ou quem sabe até um time que tenha o Alan. Enfim, muitas dúvidas, muitas questões que o Abel promete responder 1 hora antes do jogo, quando sai a escalação oficial do jogo. Agora, fato é que o Palmeiras conta com um ataque que tem feito muita diferença no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores. Flaco Lopes e Vitor Roque. E ontem o Vitor Roque falou com a TV do Palmeiras e disse como ele está animado para esse desafio. Vamos ver. Esperamos fazer uma excelente partida e sair com a vitória. Trabalhamos com muita humildade e focado. Temos total certeza que vamos fazer um brilhante jogo e, se Deus quiser, sair com a vitória e com a classificação, que é o mais importante para nós. Vai ser vida ou morte. Vamos entrar para tentar a vitória a todo tempo, do primeiro ao último minuto. E vamos, estamos confiantes, contamos com o apoio da torcida também e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Falei sobre esse ataque do Palmeiras, que tem feito muita diferença. Se a gente pega o recorte dos últimos 8 jogos em casa, foram 26 gols marcados. O Palmeiras precisa hoje de 4 gols de diferença para se classificar sem os pênaltis. Ou seja, conta aí com esse ataque que tem feito a diferença em casa. Por aqui, nos arredores do estádio, desde cedo, a torcida já está andando por aqui, já está animando, se concentrando para o jogo, como já fez ontem. Ontem teve o treino decisivo, que foi aqui na Arena, e os torcedores ficaram do lado de fora, gritando, apoiando, incentivando os jogadores e, inclusive, fizeram até o caminho aqui do estádio até o centro de treinamento, acompanhando o ônibus e apoiando os jogadores para dar essa força aí nesse desafio tão importante do jogo de hoje à noite. Volto com vocês. Obrigado, Gabi. Bom, na ida, o Palmeiras levou a campo Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Aí no meio-campo ele tinha o Emiliano Martinez, o Andreas Pereira, o Veiga jogou com a justificativa do Abel aberto na direita para ele acompanhar um jogador da LDU, coisa que não conseguiu fazer e acho que nem é capaz de fazer, na minha opinião. Felipe Anderson e no ataque a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes.
Foi um problema essa escalação na ida para vocês ou o problema foi de outra natureza? Para mim o problema na ida foi o Martínez, não foi bem, e também o Veiga, jogando na altitude. São dois jogadores que não têm a capacidade tão grande para marcar, por exemplo, para correr atrás do adversário, e isso aí fez com que o Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, deixasse a desejar. O Kelvin sentiu o jogo também, né? Exatamente, também sentiu, mas é que o Kelvin já é um lateral, ele sentiu o jogo. Agora, esses dois atletas, eu colocaria alguém que fosse um pouco mais, tivesse um pouco mais de intensidade. No natural, né? O Veiga não é um jogador que tem intensidade, tem muita qualidade com a bola no pé, é um jogador que flutua, que é muito bom na bola parada, enfim. E o Emiliano Martínez, idem. Então, e o Abel também deu uma entrevista e deixou entre linhas também e falou desses atletas, né? Eu acho que a mudança para o segundo tempo o Palmeiras foi melhor, inclusive se tivesse que ganhar um segundo tempo, o Palmeiras teve a oportunidade de fazer o gol. Né? Então, esses dois, essa escalação não... Aquele lance do Sousa no fim, né? Foi o Sousa, foi sozinho ali, né? O goleiro fez a Eu acho que essa escalação do Veiga realmente me gerou... Porque o Giai e Kelvin, né? Já vinha essa discussão há algum tempo. Com o Giai você ganha em um aspecto, com o Kelvin você ganha em outro, beleza. Mas o Rafael Veiga me chamou a atenção, a escolha pelo Rafael Veiga nesse jogo. Porque é um jogo... Primeiro, era um jogo na altitude, né? Como o Felipe falou, exige mais intensidade. Segundo, era um jogo que, você vendo o que a LDU fez contra Botafogo e São Paulo em casa, ainda que contra o São Paulo teve muito mais chances de marcar, mas a LDU foi muito precisa e rápida nos contra-ataques que ela teve. Então, você olhando para aquilo, você fala assim, cara, esse é um jogo, né, traiçoeiro, vamos chamar assim. Pode ser um jogo traiçoeiro. Então, você colocar logo de cara um jogador que não é um titular absoluto esse ano e que vem em uma questão de intensidade natural, né? Assim, Você achou mais problema o jogador ou a função que ele desempenhou? Eu achei problema a função. Eu acho as duas coisas. Eu acho as duas coisas. Não porque... Cara, o Veiga é um ídolo do Palmeiras, é um jogador que, assim, não... Nos faltam palavras para elogiar a qualidade dele. Mas eu acho que para o que o jogo pedia... Eu não sei se o Veiga conseguiria entregar, principalmente no primeiro tempo. Será que o Abel não pensou assim, vou tentar ter a bola? Entendeu? Vou tentar ter a bola para minimizar um pouco essa correria. Mas para você ter a bola, você teria que marcar bem Porque o Veiga com bola, ele controla a bola. Mas ele deu uma entrevista, ele falou na entrevista. Exato. Ele falou assim, eu pedi para fazer isso, fazer aquilo, eu pedi para fazer, sabe assim, a entrevista que eu particularmente não gosto. Eu acho que o treinador não tem que expor o jogador. Ele não tem que falar assim, porque é ele que botou para jogar. Mas ele pediu para fazer isso, mas assim, o Veiga é a pessoa para fazer isso, a melhor pessoa para fazer o que ele pediu para fazer. Por isso que eu acho, não é o jogador, é a função do jogador. Eu acho que a função para o atleta, para esse tipo de jogo, não era. Ele citou especificamente dois jogadores pós-jogo na entrevista. O Emiliano Martínez e o Veiga. Por isso que a gente acha que eles estão com um X na testa. E para o jogo de hoje, a gente projeta os dois fora da escalação titular. Então, para o jogo de hoje, a gente projeta a mudança do Maurício, voltando ao time. E aí a dúvida, se o Aníbal Moreno volta ou se joga o Bruno Fux nessa posição. Para um jogo de hoje, fala. Não, então, é só para completar sobre o Veiga. Então eu acho que para aquele jogo, o jogo não pediu o Veiga. E aí, independentemente da função que você dava para ele, o jogo não pedia, porque o jogo dificilmente se apresentaria de uma forma que seria para o Veiga conseguir ter bola, tempo para conectar os seus jogadores. Não ia ser isso o jogo, né? Então, por isso que eu acho que é o erro. E aí, para hoje, aí eu ia falar sobre o Emiliano Martínez, Aníbal Moreno, enfim, essa questão sobre o meio-campo do Palmeiras. A minha amiga Luana Maluf fez, inclusive, um belo comentário sobre isso esses dias, com relação ao Lucas Evangelista e a falta que ele faz. Porque o Palmeiras, desde a lesão do Lucas Evangelista, que aconteceu no jogo contra o Bahia, ele perde um jogador que tem tanto capacidade de marcação e de cobertura, né? Quanto capacidade de construção de jogo. E a gente estava falando que o Palmeiras no último jogo, né? Usou bastante, contra o Cruzeiro também, a bola longa e não conseguia sair jogando porque era pressionado e não tinha soluções. E o Lucas Evangelista era um cara para encontrar essas soluções. E sem ele, eu acho que o Bruno Fux é uma tentativa que o Abel está tendo para ter um jogador assim, que marca forte, que cobre bastante parte do campo e que tem qualidade de saída de jogo. E também a bola aérea, porque é alto também, a bola parada. Fez com que o Andreas Pereira jogasse mais longe do gol. Sim. Porque ele estava muito bem ali, mais ofensivo, mas você falava da escalação para hoje. Para falar, voltando à escalação do jogo de ida,
Eu até acho que se ele pensa no Veiga para ter posse de bola, porque eu acho que para jogar num jogo da altitude você tem que ter posse de bola. O Veiga, porque ele tem muita qualidade de bola no pé, então de repente você tira o Martínez e coloca de repente o Aníbal ou outro cara que seria para dar qualidade em termos de marcação para o time e deixar o Veiga um pouco mais flutuando, porque com bola no pé o Veiga é muito bom. E o Veiga acha espaços também. Então para movimentar só para ter bola no pé, para você ter realmente posse de bola. As duas jogadas de ataque do Palmeiras mais perigosas inclusive do primeiro foi dele. tempo saíram do Veiga. Ele fez uma jogadaça. Lançamento pro Roque, depois uma outra grande jogada. Ele tem muita qualidade de bola no tempo. Então para flutuar ele vai achar espaço, então tem que ter para ter posse de bola. Agora para hoje eu não colocaria esse menino que está jogando de volante agora, Fux, eu não colocaria o Fux para jogar. Por quê? Porque você não acha que o jogo pede o Alan, não? Exatamente. Eu não falei que eu colocaria, tá? Só disse que é uma tentativa de... Não, eu entendi. Esse moleque está pedindo passagem. Eu tô falando mediante ao campinho, né? Que essa é uma prévia. Claro. Por exemplo, ontem as prévias apontavam Saúl no time titular. Foi reserva. Mediante ao campinho. A gente está falando que a gente o campinho que nós vimos ali. Coloca o partida pra gente debater. Eu também acho. Até porque o Aníbal deixou uma impressão ruim contra o Flamengo no Maracanã, não fez um bom jogo. E o Alan deixou uma ótima impressão domingo contra o Cruzeiro. Exato. O Alan é um jogador que eu colocaria ele para jogar na altitude. Esse era o jogador para jogar na altitude. Do Veiga. Exatamente. Perfeito. Esse era o jogador para jogar na altitude. Ele entrou no jogo lá. Ele entrou no jogo e depois que ele entrou no jogo, melhorou pra caramba. Inclusive foi a função que ele fez contra o Cruzeiro. Eu não duvidaria dele começar o jogo de hoje. Melhorou muito a escalação. Se puder botar o campinho, porque de hoje, o que eu penso, né? Eu tiraria o Fux e colocaria o Andrés Pereira. Tirando a enquete. O André Pereira e colocaria algum outro meia mais ofensivo para jogar. Deixaria o Andrés Pereira. Ou então, de repente, até o próprio Aníbal. Para ficar assim, a linha de 4, mais o Aníbal, caso tenha algum contra-ataque. O resto para atacar e fazer uma pressão super alta. É o que o Palmeiras vai ter que fazer hoje. O Palmeiras não tem que ter um zagueiro / volante. Porque o zagueiro / volante vai ficar no meio. O Palmeiras precisa ter um volante / meia. A gente imagina a LDU defendendo com uma linha de 5. Exatamente. Hoje, né? Eu imagino que seja 5, 6, amigos. Só que é um jogo que pode ser traiçoeiro, porque foi a mesma coisa que aconteceu no Morumbi no São Paulo. É por isso que eu tô te falando do Aníbal. Porque aí você ali pra exato, você vai soltar muito mais o André vai ficar, vai ser um homem que vai chegar... Você colocaria o Aníbal Moreno. O Aníbal no lugar do primeiro volante. Perfeito. Porque o Aníbal, justamente para isso, para você, isso é um respeito que você mostra. Aníbal é meramente física, né? Se ele tiver bem, ele joga. Eu acho que o moleque o moleque tem drible. Mas o moleque é um lugar jogo de quem? Do Maurício. Do Maurício? Porque o moleque tem muito drible. O moleque é muito corajoso para jogar, também, forte fisicamente. E caso tenha um contra-ataque, já ele jogou, ajuda. inclusive, de segundo volante, já jogou de 8. Então, tem assim, gente que defende o Alan, inclusive, de segundo volante. Cara, mas o Maurício é um jogador de recursos faz gol também, cara, mas esse moleque tá pedindo passagem. No Mundial de Clubes, ele já estava entrando bem, cara. Lembra do jogo contra o Botafogo, ele entrou bem, ele tem muita força. Eu acho que vai vir surpresa na escalação. Eu também acho. Vem surpresa na escalação. Eu não sei qual é. Se a gente soubesse, eu colocar vem surpresa falando na escalação. De Palmeiras, esse moleque, cara, eu gosto muito dele. Cara. Falando de Palmeiras, o ambiente que eu conheço, eu lembro numa final de Campeonato Paulista, que o São Paulo chega para jogar no Allianz Parque, que se eu não me engano, com 2 gols. Com 2 a 1 primeiro jogo. E rapidamente o Palmeiras... 2-0 e no primeiro tempo, foi rápido. Primeiros 15 minutos. Então o Abel deu uma entrevista, e eu concordo com a entrevista do Abel, quando ele fala 90 minutos no Allianz Parque, é muito tempo. Tem que ter respeito? Tem que ter respeito. Mas eu acho que o maior respeito que o Palmeiras pode demonstrar é fazer um time brigador, pegando lá no gogó dos caras, lá no início, sabe assim? E o Palmeiras fazendo isso, e tem uma dupla de ataque que para marcar os caras são assim, principalmente o Vitor Roque. O Vitor Roque não deixa os caras respirarem. É bola longa, é fazer essa pressão alta para gerar uma bola longa, ganhar a primeira e a segunda bola e atacar o tempo todo. Se o Palmeiras fizer isso aí, eu arrisco dizer que o Palmeiras, no mínimo, termina o primeiro tempo com 2 gols marcados. Tem uma boa notícia para o palmeirense se animar para essa dura missão de hoje. Quando a gente olha os últimos 8 jogos que o Palmeiras fez em casa, em 6 desses últimos 8 jogos, ele conseguiu o placar que o levaria hoje, pelo menos, aos pênaltis. Então, coloca essa lista na tela. Aplicou um 3-0 no Sport, um 4-1 no Internacional, com 3 gols do Vitor Roque, placar ainda construído no primeiro tempo. Goleou Fortaleza 4-1. Derrotou o River Plate 3-1, um placar que não era suficiente para o jogo de hoje, mas na época era mais do que suficiente para avançar.
derrotou o Vasco 3-0, o Juventude 4-1. Aí o único placar que seria suficiente para hoje já ir direto para a final sem pênalti, 5-1 no Bragantino, e aí domingo 0-0 com o Cruzeiro. Então só em 2 jogos ele não conseguiu o placar que hoje ele precisa. Só que em nenhum desses jogos o adversário entrou em campo podendo perder por 2-0. O jogo contra o River foi muito duro. A gente vê o placar 3-1, o terceiro gol foi sair na última bola, a virada já foi mais no fim. O primeiro tempo do Palmeiras não foi bom contra o River Plate. Tinha vantagem do empate. Saiu atrás até, inclusive, né? Tomou um gol muito cedo. Não... Bom, rapaziada, e tá todo mundo mobilizado para esse grande jogo entre Palmeiras e LDU, jogo decisivo demais, valendo vaga para a final da Libertadores. É jogo grande, é jogo decisivo, é jogo com pressão, né, pessoal? Enfim, é jogo que se o Palmeiras conseguir reverter esse placar aí, é um jogo que vai com certeza entrar pra história, né, pessoal? Entrar pra história. Então o Palmeiras tem tudo pra fazer história hoje. Tem tudo pra fazer história. Todo o ambiente tá pra isso. Torcida, jogadores, comissão técnica e aí até os funcionários do clube também, pessoal. Tem uma informação que eu queria estar trazendo pra vocês, que eu vou estar trazendo aqui pra vocês agora, informação de lá de dentro da academia de futebol, tá? Olha só, essa informação aqui da ESPN Brasil, beleza? Publicada aqui no X, né, antigo Twitter, pelo perfil Planeta do Futebol, beleza? Então é o seguinte, ó, funcionários do Palmeiras preparam uma surpresa para os jogadores e o técnico Abel Ferreira. Na saída para o treino de ontem, os atletas passaram por um corredor humano com cartazes e camisas com incentivos. Foram vistas frases como descansar somente quando o jogo terminar, confiamos em vocês. Aqui ninguém joga sozinho, jogamos juntos. E é na garra que nascem os campeões. Então, olha só como é que já tava aí o clima ontem, né? No treino do Palmeiras, que o Palmeiras treinou no Allianz Parque, né? E a torcida pelo lado de fora fez uma espécie de rua de fogo, né, para incentivar os atletas, para incentivar os jogadores, o elenco, a comissão técnica, todo mundo. E os funcionários do Palmeiras aí estão preparando uma surpresa para os jogadores e o técnico Abel Ferreira. Vamos ver o que vai ser, né, pessoal? Isso aí a gente vai ficar sabendo só depois do jogo, né? Mas fato é que deve ser provavelmente alguma coisa para motivar, para incentivar, né, pessoal? Enfim. E assim, esperamos que o Palmeiras consiga reverter esse placar. É difícil, óbvio, todo mundo sabe, é complicado. Ele deu um bom time, conseguiu esse placar aí que encaminha muito bem as coisas para eles, né? Mas o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor, assim como canta a nação alviverde nas arquibancadas, né, pessoal? E não se pode duvidar do Palmeiras. Se é um time no Brasil que não se pode se duvidar, é o Palmeiras. O Palmeiras, quando parece que tá morto, aí ele ressurge e mata o seu adversário, né? É aquela frase lá que o Júnior, comentarista da Globo, falou, né? Você, quando enfiar a faca no seu adversário, você roda ela, porque se ele sobreviver, ele vai levantar e vai te matar. E é o Palmeiras exatamente assim. Palmeiras, muitas das vezes e aí a gente pode citar jogos contra o São Paulo, a gente pode citar jogos históricos do Palmeiras, como aquele do Botafogo, né? Que tudo já indicava uma derrota, tudo já indicava que já tinha dado ruim e o Palmeiras foi lá, reverteu. Enfim, pessoal, então é isso aí, todas as energias positivas. Já deixa o seu palpite aqui no campo dos comentários. Vai aqui no campo dos comentários agora, deixa o seu palpite pro jogo, quanto que vai ficar Palmeiras e LDU no Allianz Parque. Pode deixar aí. E também junto deixa uma frase de incentivo aí pro Verdão, pessoal, beleza? Você que acredita na virada do Verdão, deixa a sua frase de incentivo pro Palmeiras aqui no campo dos comentários. É a corrente do bem, da motivação para fazer o Palmeiras virar esse jogo aí, né, pessoal? Enfim, é isso aí. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like para fortalecer o canal. Seu like é importante, ajuda muito o canal. Então dá essa moral aí, beleza? Se você for novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações também para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todos os dias. Beleza, pessoal? Bom, então é isso aí. Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. É o Porco, é nóis. Fui!